A faculdade de medicina ensina o médico a tratar doenças, mas muitas vezes não o ensina a lidar com as próprias inseguranças, a montar o seu consultório e até mesmo lidar com a carreira do empreendedorismo médico. O maior erro do médico é achar que basta ter um diploma para ter sucesso em medicina. Esse é o maior erro. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Amice. No episódio anterior, nós falamos sobre tratamentos biológicos e hoje nós vamos entrar um pouco mais sobre a trajetória, tanto do Dr. Gleidson como da Amice Clínica. Dr. Gleidson, eu gostaria de perguntar para o senhor, como é que foi há 18 anos atrás, como é que tudo isso começou, de onde surgiu o projeto da Amice? Bom, eu acho que para isso a gente precisa voltar um pouquinho mais. A Amice, ela existe há 18 anos, mas ela foi cunhada ou embrionada muito antes, já na faculdade de medicina, quando eu nunca pensei em fazer reumatologia. Olha só. Nunca sonhei em fazer reumatologia e depois, na residência, eu tive a oportunidade de ter um excelente professor de reumatologia que me fez apaixonar pela especialidade. E estamos nos anos 2000, nós estamos vivendo o auge dessas terapias imunobiológicas e eu me apaixonei pela temática. Então, quando terminamos a residência, eu decidi empreender. Sempre tive uma veia empreendedora e decidi empreender em medicina. E aí começa o projeto Amice Clínica, que não começa como a Amice Clínica. Começa como? Começa como Instituto Brasileiro de Reumatologia. A gente Uhum. começa com uma sala pequena, ainda num consultório no centro de Goiânia, no setor sul, para ser mais exato, e um consultório pequeno. E ali a gente começa a trabalhar, monta uma estrutura básica para começar a fazer as primeiras infusões, as primeiras assistências com terapia imunobiológica, e essa luta começa dia após dia, dedicação diuturna, para a gente conseguir credenciamentos com convênios, e depois a gente começa a perceber que existe um nicho realmente a ser assistido, uma possibilidade de crescimento e a gente muda, amplia espaços. A gente está na quarta mudança nossa, onde nós estamos hoje, a nossa quarta mudança de endereço. E aí a gente começa, há 15 anos atrás, a gente faz uma primeira mudança, onde a gente contrata uma equipe de branding, que aí surge sim alguns nomes, e o nome que eu escolhi na época foi a Miss Clínica. O que significa Amice? Amici vem do latim, amici, de amigos, que é exatamente isso que eu gosto de trazer dentro do consultório ou dentro da clínica. Eu gosto que as pessoas imaginem que elas estão dentro de casa. Então aqui a gente serve o mesmo café que a gente serve na nossa casa, a gente almoça juntos, então nós temos uma equipe e todo mundo trabalha no coletivo. É muito bom esse espaço e esse conceito de família. A imensa maioria dos pacientes, não só meus pacientes de consultório, mas pacientes da clínica, muitos a gente conhece por nome ou sobrenome, a gente conhece as famílias, então isso trouxe esse conceito e esse nome agrega exatamente isso que a gente quer entregar para a sociedade. Voltando um pouquinho quando o senhor falou, lá na faculdade de medicina já tinha aí essa vontade de empreender. E aí conheceu esse professor da reumatologia, se apaixonou por essa disciplina, digamos assim. Qual era a dor que o senhor gostaria de tratar, de trabalhar com seus pacientes? Lá, aquele acadêmico de medicina, lá atrás. O que te despertou ali na reumatologia? Bom, a reumatologia, ela me inspira por poder assistir um paciente crônico, porque de uma maneira em geral a gente fala aí muito isso, né? A reumatologia ou reumatismo é doença de velho. Isso não é uma verdade. Na verdade, tem reumatologia pediátrica, nós temos a reumatologia em adolescentes, em adultos jovens, então a reumatologia é uma especialidade muito ampla. Mas, de uma maneira em geral, esses pacientes sofrem muito com seus estigmas de doenças que são doenças crônicas. São doenças que nós ainda não conseguimos curar. Então, esses pacientes eles precisam ser assistidos cronicamente. Nada melhor do que você se apaixonar ou transformar esse paciente no membro da sua família, de você poder acolhê-lo, de você poder ouvi-lo, e é essa dedicação que é a ser construída nessa relação. Então, para mim, a maior dor desses pacientes era exatamente essa cronicidade e essa perpetuação da dor desses pacientes. E aí que a gente tenta construir esse acolhimento.
O senhor estava falando, né, sobre amícia, amigos, e aqui como uma amiga, né, te perguntando, se a gente estivesse tomando um café aqui, perguntando desses desafios, porque o senhor tinha essa dor e queria olhar para elas. E quais foram os desafios que o senhor teve, né? O senhor falou de 4 mudanças aí sobre os endereços, né, a logística, a forma de pensar o negócio. Quais foram os desafios iniciais? Né, um médico está começando agora, está lá também na cadeira de graduação e está pensando também nesse planejamento futuro dele. Acho que nós temos que separar duas coisas aí. Primeiro que o médico ele tem que entender que ele é um empreendedor nato, porque ele precisa empreender na sua carreira. Existe uma mudança cultural em curso, e eu sou formado há mais de 25 anos, então a gente consegue perceber esse tempo e essa jornada. Então, primeiro que o médico ele precisa entender de empreender. Então, ele precisa entender de negócio. Uhum. Negócio existe um fluxo de caixa, existem tributos, existem comprometimentos e compromissos, e que são inexoráveis no curso de um consultório qualquer que seja ele. Então, para mim, talvez o maior dificultador tenha sido isso, porque na nossa carreira profissional, nós negligenciamos muito esse conceito financeiro. A Amice, ela traz esse conceito de família, mas a faculdade de medicina, ela, na imensa maioria das vezes, ela traz a medicina ainda como um sacerdócio, e ela negligencia que isso é um modo de sobrevivência. Obviamente, o médico, como todo e qualquer outro profissional, ele tem uma conta para pagar, ele tem que pagar uma conta de água, de energia, ele tem uma secretária, ele tem uma conta de telefone, uma conta de internet, ele tem compromissos que ele precisa honrar como pai de família e como membro da sociedade. E isso muitas vezes é negligenciado, hoje menos, mas sempre foi muito negligenciado na cadeira, na faculdade em si. Então, esse talvez tenha sido a minha maior dor ao longo desses anos todos, ter que buscar novos cursos, contratar novas experiências para a gente agregar esses conhecimentos. Uhum. O senhor também estava colocando, né, sobre a equipe de especialidades. Aqui é como se fosse uma casa. Vocês almoçam juntos, se encontram no corredor, sabem os nomes, né? Tem toda essa integração, né, aqui com a equipe. Como é que funciona essa troca dos corredores, né? Falando exatamente da parte médica, ou também da parte burocrática, porque às vezes surge também, né? Doutor Gleidson, como é que foi isso? Como é que eu resolvo aquilo? Como é que funciona esse tete a tete aqui também com seus parceiros? Isso a gente tenta trabalhar cada vez mais aqui dentro da nossa clínica. O objetivo maior é a gente trazer esse conhecimento e facilitar para que os colegas profissionais médicos e outros que nós temos na clínica tenham menos dores do que as que eu já tive. Esse é o primeiro ponto. Então, sempre que a gente consegue entender uma forma de tributação, que a gente consegue trazer uma tributação mais justa e adequada, e buscando sempre a seriedade, então, assim, a gente trabalha cada vez mais para entregar resultados mais fidedignos e mais corretos a todos os profissionais. Do corpo clínico, a gente encontra consultórios, então corredor, a gente está sempre batendo papo, tem inúmeros projetos, a gente tenta captar projetos de outros colegas que às vezes trazem, porque hoje nós temos múltiplas especialidades dentro da clínica, então a gente quer realmente ver esses colegas crescerem, florescerem dentro das suas áreas de atuação. E não dá para a gente saber tudo. Graças a Deus, nós temos especialistas diversos, então, às vezes, a experiência do urologista é algo que eu não tenho o métier, por assim dizer, e pensar em um produto ou um serviço que ele possa oferecer para realmente mitigar ou diminuir a dor do paciente dele. Uhum. Então, quando ele traz isso para a gente vai atrás, porque a gente quer que, nas diversas especialidades que hoje compõem a MICE, esse paciente tenha a mesma solução de dor que nós conseguimos encontrar na reumatologia. Então Uhum. serve para urologia, para dermatologia, para gastroenterologia. A gente quer realmente essa redução de dor. Fiquei curiosa, né? O senhor está comentando, até respondendo a minha pergunta sobre a parte burocrática, desse network, né? Desses projetos todos com os médicos. Mas vocês também acabam trocando, né, figurinhas sobre os próprios pacientes, sobre o cuidado, tendo essa equipe multidisciplinar. Né, nós falamos no episódio anterior sobre esse cuidado, né, que a equipe como um todo conversa, trata. Como é que isso também acontece com a sua equipe multidisciplinar aqui a respeito do próprio paciente?
A gente tem um software que a gente consegue perceber as consultas dos outros colegas, então isso já começa. Mas quando a gente constrói essas relações, eu tenho muito essa liberdade de como se eu estivesse em casa mesmo. Então eu Uhum. bato na porta do colega, primeiro eu mando uma mensagem, bato na porta do colega e a gente discute. Vem cá, eu queria discutir um caso contigo. Vamos discutir esse caso juntos? Então, a gente já teve experiências muito bonitas dentro da clínica, onde a gente chama o colega, a gente faz uma contribuição conjunta e juntos a gente mitiga ou diminui a dor desse paciente. A gente acha um diagnóstico que não havia sido pensado, a gente pensa em estratégias terapêuticas que não haviam sido pensadas ou utilizadas e a gente consegue solver esses problemas. Então, essa é a ideia que a gente traz para trabalhar. Então, realmente, é o conceito de casa. Você está ali na sua casa, você bate no quarto do seu irmão ou irmã, vem cá, vamos conversar aqui, vamos discutir. É isso que a gente quer construir, realmente uma grande família. Esse é o ideal. E acredito que realmente é uma mentalidade de ouro, né, poder ter essa familiaridade, uma intimidade e até mesmo um acolhimento. Ter como esse exemplo, né, se eu bato na porta do meu irmão, eu posso realmente falar, né, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou pensando, pedir a opinião, né, pedir esse conselho, enfim, de olhar para o paciente como um todo. Que interessante. Doutor, muitos médicos, né, recém-formados ou recém-especialistas, eles chegam ao mercado cheios de dúvidas, né, com algumas inseguranças. E eu sei que aqui vocês também fazem um trabalho muito bacana, principalmente com essas pessoas que estão no início aqui da carreira. Queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente como é que acontece esse acolhimento, né, essa assessoria que a Missy propicia para essas pessoas que estão iniciando suas carreiras. Cada um tem um tempo, cada um tem uma história. A gente tenta identificar a história de cada um e a gente tenta construir uma história para cada um. Então a gente não tem um mapa da mina ou um protocolo. Cada profissional que chega para a gente precisa primeiro conhecer quais são os desejos dele. Então, digamos que chegou um especialista, a nossa clínica ela prioriza e essencialmente só entram especialistas. Então a gente tem por princípios exigir o critério ou o reconhecimento da especialidade. Então a gente trabalha nesse sentido. Então chegou o colega especialista, qual é a dor dele? Qual é o desejo dele? Se o desejo dele se casa com o desejo da Missy, e aí vem um ponto que eu considero assim triste, mas é muito bonito porque diminui os estresses da vida, é a gente identificar se o desejo do colega casa com o desejo da Missy. Se eles tiverem interesses afim, e aí você na sua área sabe muito bem Sim. disso, porque não adianta nada eu encontrar um profissional ou um colega que os desejos dele e as necessidades dele não condizam com, ou não condigam com a Missy. Eu não vou conseguir entregar para ele o melhor e ele não vai conseguir extrair da Missy o melhor. Então a gente prefere seguir paralelos e não juntos. Uhum. Então esse é o desejo. E aqui a gente constrói comunicação, marketing, assessoramento tributário, a gente tenta entregar para esse colega o melhor daquilo que a gente dá conta. A gente Uhum. ainda está longe de ser bom. E aí, digamos que esse, né, colega acabou de se formar, pegou o CRM, veio para cá, vocês tiveram essa conversa, os projetos estão alinhados. Como é que funciona também na prática, né? Como você começou a falar, tem toda uma parte, uma assessoria, tudo aqui que a Missy proporciona para esse colega médico. O senhor pode dar um exemplo, contar um pouquinho de como é que é na realidade aqui? Vamos abrir mesmo essa caixa preta. Bom, não é fácil começar a jornada. O colega especialista ele vai poder fazer uma jornada de escolher um período de atendimento. Todos os consultórios da Amice são praticamente obedecem o mesmo padrão, então o colega vem, ele não tem necessidade de trazer material ou qualquer coisa que seja. Obedecem o mesmo padrão no sentido de que eles são montados, mas esteticamente cada um é único. A gente pensa em cada consultório individualmente, a gente monta o design de cada consultório como se único fosse. Então, o meu consultório, ele tem um design que eu criei. O próximo consultório, a gente juntos, às vezes a gente chama arquiteta ou arquiteto, a gente constrói um cenário e cada consultório ele é único para exatamente trazer essa unicidade. O quarto não pode ser todos iguais da casa, então cada ambiente exige essa especialidade.
O colega vem, escolhe um horário e a gente começa a trabalhar. A partir desse momento, ele tem uma assessoria de marketing da Amice, que não é exclusiva, mas a gente começa a divulgá-lo em todas as nossas redes sociais. A equipe notificamos todos os convênios do atendimento desse colega e a gente começa a assessorar ele também na busca e no incremento para que a agenda dele possa fluir da melhor forma possível dentro do perfil que ele escolhe. E à medida que a gente vai construindo, a gente vai tentando fazer as interações sociais. A Amice hoje ela busca ter interação social científica pelo menos uma vez por mês, então a gente propõe temáticas e a gente tenta construir essas relações para que os colegas possam estar juntos. Uhum. Isso faz com que haja interação, integração do corpo clínico e facilite a comunicação. Porque quando você chega, você precisa ser conhecido até para ser encaminhado. Exatamente. Então é quase como se fosse um acelerador de carreiras, né, aqui que vocês fazem, porque eu particularmente atendo algumas pessoas que se formaram, né, estão aí nesse momento de início, a gente sabe como gera insegurança. Então ter uma casa com um acolhimento e uma equipe também que pode auxiliar faz toda a diferença, com certeza. E qual que seria, né, o conselho, né, assim, a chave de ouro? O que que o senhor gostaria de colocar? Uma dica de ouro para esse nosso colega que está no início da carreira dele? Bom, aí nós criamos uma temática difícil. Por quê? Porque, na verdade, eu estou tentando aprender um pouco mais com essa juventude. Eu estou falando aprender com a juventude porque eu já me considero da velha guarda, Ok, apesar de ainda ser novo, tá? ok. Nesse sentido, eu, Gleidson, entendo que você ter um local específico de atender, para mim é muito importante. Nós ainda vivemos uma sociedade em que o médico ele precisa ser visto num lugar onde eu saiba que o meu médico está ali. Se eu precisar dele, eu vou ali. E a nova geração, essa geração mais jovem, ela tem uma necessidade, e eu acho isso bonito, da volatilidade. Então, eu estou em 2, 3 lugares, então isso é importante, mas, sobretudo, que eu consiga desenhar o meu modelo de carreira. Então, eu acho que um conselho que é válido nos diversos cursos que eu já fiz, mas, sobretudo, que eu trago para a minha vida. O que eu estou fazendo hoje, eu faria daqui a 5 anos, e onde eu quero estar daqui a 5 anos. Então, esse projeto é muito importante quando a gente está começando a nossa carreira. Uhum. Se essa casa, se ter 5 ou 6 consultórios, faz parte da característica de quem eu quero ser. Porque se fizer parte, tá tudo certo. Não existe um mapa da mina, não existe um segredo único. Existe um desejo constante de saber se eu estou alcançando os meus objetivos. Então, acho que o grande segredo da vida é definir objetivos e persegui-los. Ok. Então essa questão, né, de definir esses objetivos, que não é simples também, né, porque a medicina tem uma gama de possibilidades, então uma gama de público, muitas áreas, né? Então definir o objetivo e também ter a segurança naquilo onde escolhe, né? Porque aquela frase da Alice no País das Maravilhas, se eu não sei onde eu estou, eu também não vou saber, né, onde eu quero chegar. E aí qualquer caminho serve. Acho essa frase perfeita porque ela demonstra exatamente aquilo que a gente precisa ter de conhecimento. Não existe um segredo único ou um caminho único. Se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho que eu escolher é válido. Então aqui vale para o médico, para o psicólogo, para o enfermeiro, para o dentista, para qualquer profissional. E eu preciso estabelecer métricas, metas e objetivos muito claros. E aí, quando eu falo de metas e métricas, é outro dado extremamente interessante. Quantos pacientes eu quero atender num dia de trabalho? Isso é essencial. Tem gente que quer atender só no pronto-socorro e não ter vínculo. Tá tudo certo. Tem colegas que querem fazer radiologia, se sentem felizes e não ter contato com o paciente apenas com os exames e laudá-los. E tá tudo certo. Então, o mais importante aqui é saber o que eu quero fazer para eu buscar
minimamente ser feliz na profissão que eu escolhi. Se especializar e ter a segurança para ter essa felicidade, não é É mesmo? essencial. Muito bom, Dr. Gleidson, muito obrigado pelo bate-papo. Para você que está nos acompanhando, se você é paciente aqui da Amice, se ficou alguma dúvida, deixa pra gente que nós vamos responder. Se você também é um colega médico e tem dúvidas sobre como funciona aqui o projeto da Amice Clínica, os links vão ficar aqui abaixo e eu aguardo vocês no próximo episódio. Até mais!